E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um card game cooperativo chamado Pathfinder. É essa monstruosidade enorme aqui. E eu vou mostrar pra vocês porque que eu acho que essa daqui é uma das melhores caixas com os melhores inserts que eu já vi até hoje num game. Pathfinder é um card game lançado pela Paizo e ele é baseado num RPG já existente que tem o mesmo nome, chama Pathfinder também. Ele é um mundo bem parecido com Dungeons and Dragons e RPGs mágicos, fantásticos do tipo. Nesse jogo, cada jogador controla um personagem e os jogadores têm que ir juntos, como numa aventura clássica de RPG de fantasia medieval, vencer os vilões de várias das histórias aqui que o jogo oferece. Esse aqui é o Base Set, é a caixa básica, é a primeira caixa básica, chamada Rise of the Rune Lords. Tem outras saindo e para sair, para expandir mais a aventura. Uma coisa que eu acho legal desse jogo é que nenhuma dessas base sets depende uma da outra. Então, teoricamente, se você comprar uma, você já meio que está pronta para jogar qualquer outra. Ou se você quiser só comprar outra, é bem independente um do outro. Acho que, na real, só vai mudar os personagens mesmo que tem de uma para outra. Antes de mais nada, eu já quero dizer que os sleeves que estão aqui dentro não vieram com o jogo. Essa caixa aqui, essa versão do jogo é do meu amigo Bruno, que gentilmente cedeu o jogo aqui para eu fazer um review e gentilmente deixou ele emprestado aqui para mim, pra gente poder brincar quando o pessoal vem aqui em casa. Esse aqui é o manual do jogo, é um dos manuais mais completos e melhor escritos que eu já vi. Ele explica tudo, até uma sugestão de como fazer o layout da caixa, de como deixar arrumado dentro da caixa, o que é muito legal. Explica o geral, explica todas as regras e explica como jogar com cada um dos personagens que vem com o jogo. A cargo de curiosidade, a caixa base vem com 7 personagens, que são esses caras aqui. Tem um pacote de expansão com mais personagens, que são esses 4 aqui, que você pode ou não comprar, dependendo da sua preferência. É um card game, então o que você vai encontrar aqui? As cartas. Todo o insert interno aqui da caixa é feito pensando nas cartas. Então tudo fica divididinho, tudo fica separado, tudo tem o seu lugar. É muito organizado e tem que ser assim, porque enquanto rola o jogo, a gente fica pegando cartas aqui do meio. Então é muito importante que seja assim. Bom, novamente aqui, né, os sleeves são do Bruno, ele que colocou. Só mais um elogio rápido aqui para os caras que fizeram o jogo. Esse jogo vem com o primeiro pacote de aventuras free aqui, como se fosse a primeira expansão já de graça. Porque o jogo tem uma aventura e aí tem já a primeira expansão deles. As expansões desse jogo vêm em caixinhas desse tipo, desse tamanho. Essa daqui, por exemplo, é a das aventuras que vem com o jogo. Esse aqui já é o pacote de personagens do jogo, isso aqui o Bruno comprou separado. E esse daqui é o segundo pacote de aventuras aqui para jogar com o Base Set. Uma coisa que eu acho legal desse game é que existe uma sequência real de coisas a serem feitas. Então não é uma mina de ouro para você ficar comprando um monte de coisas, porque não adianta nada o cara comprar os outros pacotes, as outras expansões, se ele não terminar essas daqui. Por que não adianta? Porque nesse jogo os seus personagens são persistentes, eles vão sendo melhorados com o tempo, como se fosse num jogo de RPG mesmo. Então você começa um personagem e você vai melhorando ele com o tempo. Só mais um detalhezinho antes da gente ir para o resto dos componentes e fazer um overview do jogo. Existe um insert aqui dentro até para colocar as expansões, cara. Fica tudo encaixadinho, bonitinho, dentro da caixa. Sensacional, né? Esses dados aqui vêm com o jogo, inclusive. Eles são necessários e usados no combate. Cada jogador escolhe um personagem e monta o baralho do personagem. Cada jogador vai ter um baralhinho seu, específico para o seu personagem. Existe tipo uma fichinha de personagens aqui, para cada um dos personagens. Essa fichinha diz todas as habilidades do personagem e quantas cartas de cada tipo vão pro baralho. Como assim cartas de cada tipo? Porque aqui você tem cartas de itens, cartas de armaduras, cartas de mágicas, cartas de aliados, cartas de monstros. Tem um monte de coisa, tá tudo separado aqui nas cartas. Cada personagem tem um conjunto específico de quantidades de cada um desses elementos. Quando você cria um personagem, você pega itens aleatórios aqui do meio dos itens mais básicos. Você tem uma chance de escolher ali alguns que você quer e você monta o seu baralho.
O seu baralho é o seu personagem. Se o seu baralho acabar no meio da partida, o seu personagem morreu. Dano é traduzido aqui no jogo em descartar cartas, e cura é traduzido em colocar mais cartas dentro do baralho. É um sistema complexo e eu não sei se dá para explicar rápido em 15 minutinhos aqui para vocês, mas o básico que eu gostaria de passar para vocês é um card game que traduz uma aventura de RPG aqui para mesa. Cada baralho sendo um personagem e tal. Bom, e como que se joga isso? Cada jogador constrói um personagem, cada jogador constrói o seu baralho e aí escolhe-se uma missão. Tem várias missões, esse aqui é um exemplo de carta de missão e antes que vocês se assustem, esses riscos aqui estão feitos em sleeves, tá? Importantíssimo o uso de sleeves nesse jogo aqui, porque inclusive as fichinhas de personagem tem lugares para você riscar, para você pintar, para indicar o que o personagem já tem ou não tem mais. Então, a não ser que você queira pintar as cartas, né, que você seja louco o suficiente para querer pintar as cartas, você pinta aqui os sleeves e fica tudo beleza. Você pega aqui a sua carta de missão, sua primeira missão, e aí todas as missões têm pré-requisitos de montagem. Então, por exemplo, essa missão vai ter esse cenário e esse cenário. E aí cada um desses cenários tem uma quantidade específica das coisas que tem aqui na caixa. Uma quantidade específica de monstros, uma quantidade específica de itens, uma quantidade específica de mágicas. E a ideia é que os jogadores vão andando nesses lugares, nesses cenários, vão explorando os cenários, ou seja, comprando as cartas que tem naquele bolinho daquele cenário. Quando eles encontram um monstro, eles lutam com o monstro, rolando aqui os dados correspondentes aos atributos de cada personagem, os poderes de cada personagem, e vencendo esses monstros até encontrar o vilão. Esse jogo ele é bem focado em vilões. Você tem que encontrar o vilão e vencer o vilão. Uma vez que isso aconteça, você vence a partida e pode passar para a próxima. O jogo tem um mecanismo de ganho de experiência e de equipamento que depois de cada partida dessas, os jogadores podem trocar algumas das cartas que foram encontradas durante a partida e colocar no próprio baralho. E é assim que o personagem cresce e melhora. O seu baralho vai mudando de acordo com as partidas, ganhando coisas novas, mágicas novas, equipamentos novos. É uma experiência completa, é muito parecido com uma experiência de um RPG de ação digital, por exemplo, tipo Diablo ou algo do tipo, onde você vai sempre conseguindo coisas novas para o seu personagem. Como vocês podem ter percebido, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, tem bastante texto, tá? Esse é um jogo em que infelizmente a linguagem vai fazer a diferença. Se você não domina o inglês, nesse caso aqui o inglês, complica um pouco. Eu acho que parte da experiência do jogo vai ser desperdiçada se você não dominar o inglês. Existe uma lenda, me corrijam se eu estiver errado, de que esse jogo vai ser traduzido em breve aqui no Brasil. Eu espero que sim, porque esse é um jogo que eu adoraria ver traduzido para ver mais gente jogando aqui. E, infelizmente muita gente ainda tem problema com o inglês. Bom, uma partida desse jogo vai levar de 1 a 2 horas mais ou menos, levando em conta que tem toda uma curva de aprendizado, as pessoas têm que aprender certinho o que os personagens fazem e tal, então não é um jogo assim muito rápido de se pegar e sair jogando. Ele é um jogo razoavelmente denso, porque ele tem bastante regra, ele tem bastante nuance, então assim, não é um jogo para você já chegar mergulhando nele. É interessante ter dado uma lida antes, depois que você entende o jogo flui razoavelmente bem. Dá pra jogar de 1 até 4 pessoas. Eu já tentei jogar de 1, já tentei jogar em 2 e já tentei jogar em 4 pessoas e vou dizer que assim, todas as experiências são bem recompensadoras, mas jogar com 4 pessoas é muito legal e bem mais fácil também. Jogar sozinho requer um conhecimento bem profundo do jogo para conseguir se virar legal. Os componentes são sensacionais, eu acho que é o primeiro pró que eu tenho aqui pro jogo. O jogo vem com um conjuntinho de dados e tal. Mais dados ajuda, então se você tiver mais dados para colocar dentro da caixa, coloque. Se você vai precisar de sleeves, no jogo não vem com sleeves, então coloque sleeves. Uma canetinha para você poder escrever nos sleeves. Mas no geral os componentes são muito satisfatórios, ou seja, né, as cartas e o insert. O insert da caixa é sensacional, como eu já mostrei para vocês. Dá para colocar tudo organizadinho lá dentro e a caixa já tem espaço para as futuras expansões desse set aqui. O que é um pró muito bom, muito legal mesmo. Mesmo porque a caixa já é enorme, seria um desperdício jogar isso aqui fora, né? Cada vez que você comprasse algo novo. O jogo ele tem uma alta rejogabilidade, porque como as missões são meio aleatoriamente montadas e os itens que entram para as missões, as mágicas que entram para as missões são meio aleatórias,
dá pra jogar de novo de forma bem divertida o jogo, porque às vezes você não consegue aquilo que você queria, então vale a pena você ir insistindo e ir jogando pra conseguir melhorar o seu personagem. Como um pró/contra, porque eu não sei se isso agrada a todo mundo, infelizmente os personagens aqui, se eles morrerem, você tem que fazer outro. Mas da sua honestidade, né, de querer realmente fazer outro ou querer usar o mesmo que você estava usando. Eu gosto disso porque ele não chega a te punir igual o Death Angel, né, ele não é entrópico que nem o Death Angel, mas ele dá um friozinho na barriga e é um gosto saboroso quando você vence, né, é uma sensação de aventura mesmo. Ele é um jogo muito expansível, como todo card game tende a ser, né, desses moldes aqui, como vocês já puderam ver, eu já até mostrei outras expansões aqui pro jogo. As expansões não são safadas, né, aquelas expansões que fazem você gastar dinheiro, porque como você só tem acesso a elas depois que você já fez as primeiras, é uma sequência razoavelmente natural, né, você ir para as próximas. Ele ocupa bastante espaço. Eu não montei aqui uma partida exemplo para vocês, porque eu teria que explicar as regras e eu acho que não cabe isso aqui. Mas ele ocupa um bom espaço, assim, ficam vários cenários abertos para as pessoas explorarem e os jogadores têm que ir colocando suas cartas lá, né, as cartas dos seus personagens lá. Então ele é um jogo que ocupa, sei lá, mais ou menos o espaço que eu estou mostrando aqui. Ele não é um jogo pouco espaçoso. E essa caixa tem que ficar perto sempre, porque você compra coisas daqui de dentro. Então você tem o espaço da mesa mais o espaço para deixar essa caixa aqui próxima, né? Então o espaço não é um pró para esse jogo. Sleeves você vai precisá-los, então, né, é um contra aí no sentido de que você basicamente já tem um gasto extra para jogar. E infelizmente, como eu já pude perceber, como a montagem dos cenários é aleatória, pode acontecer do jogo ser invencível e da partida simplesmente ser perdida sem que a gente consiga vencer. Porque o jogo ele tem um timer, né? Existem umas cartas que controlam quanto tempo você está levando para terminar a partida. Então é um número finito de ações, é um número finito de turnos. Pode acontecer, como já aconteceu, da gente perder. As regras felizmente cobrem isso de uma forma menos pior. Se o jogo acabar dessa forma, os jogadores não morrem. Os jogadores podem fazer de novo aquele mesmo cenário, então eles não perdem os personagens, ainda bem. O Bruno, que me emprestou esse jogo aqui, pagou R$280 nessa caixa em outubro de 2013. Ele comprou pelo Mercado Livre, pela loja Mundo 10. E chegou bem rápido, chegou direitinho, então parabéns para a loja. E ele estava querendo o jogo logo e não quis arriscar a alfândega e coisas do tipo. Então eu acho que valeu o dinheiro. É bastante coisa que vem aqui, tanto em componentes quanto em qualidade. Na Cool Stuff eu vi esse jogo por $40. E na Miniature Market eu vi por 40, 41, por aí. Então esse é mais ou menos o preço que você vai pagar. Lembrando que se você importar, você corre um risco sério de ser taxado, porque a caixa é grande e pesada, né? Então os caras vão meter a faca em você. Por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem a chance de jogar isso aqui, joguem. O jogo é muito bom, extremamente divertido e é um must play aí para quem gosta do gênero. Valeu, galera!